Você tem tentado criar salas dentro do Gran Turismo ou entrado em salas que estão mal elaboradas, mal feitas e muitas vezes fica se perguntando como eu faço para criar uma sala igual a das corridas diárias, com regras bem estabelecidas, igual a FIA cria as próprias regras da Fórmula 1 e igual o Gran Turismo criam as corridas aqui dos campeonatos e das corridas diárias. E hoje você aprende a fazer salas justas, salas bonitas, salas atrativas que vai fazer as pessoas voltarem toda vez para o seu lobby. E fica comigo até o final, porque essa tela que parece assustadora, ao final desse vídeo você vai saber toda ela e ensinar também para os seus amigos como que é as salas boas que todo mundo quer jogar dentro do Gran Turismo. Bora pro vídeo. Agora já aqui dentro do jogo, a gente vai vir nessa aba aqui, ó, multijogador, claro, isso aqui você sabe, para criar o lobby, vai em lobby. E aí aqui nessa parte, é uma parte muito interessante onde muita gente erra. Primeira coisa que você precisa saber. A primeira coisa que faz muita gente correr de uma sala de lobby, antes da gente iniciar aqui, é você saber que uma sala precisa ter regra. Eu já entrei em sala que tinha regras exageradas e também entrei em salas que parecia o jogo do Flamengo contra qualquer time brasileiro. Brincadeira, né, gente? Mas eu entrei em sala muito bagunçada, sem regra, sem que os caras podiam bater, cortar a pista para todo lado, bater em mureta, bater atrás dos outros carros e vir um Deus nos acuda. E quem gosta de pilotar a corrida limpa não fica dentro de uma sala dessa. Hoje eu vou te ensinar tudo aqui dentro também, como colocar regras equilibradas dentro da sua sala. E a primeira coisa, você vai deixar aqui em cima, que as pessoas gostam, é treino, classificatória e corrida, porque o treino vai dar tempo às pessoas entrarem dentro da sua sala. E depois você decide a hora que começa a classificatória. Deixa a sala pública se você quer deixar para todo mundo aqui. Quando você tem aqui, tem sala somente amigos que poderão entrar dentro dela. Sala privada, que você vai ter que passar o ID dessa sala para outras pessoas, para elas poderem entrar. Sala privada não quer dizer que ninguém consegue entrar somente com Covid. Não, se você passar o ID, qualquer pessoa pode entrar. Agora, se você colocar somente amigos, somente quem é amigo seu vai poder entrar dentro dessa sala aqui. Então deixa pública, porque você quer que jogadores entrem rápido ali dentro para jogar com você. E aqui tem um segredinho que fazem as pessoas entrarem também. Eu já coloco aqui, ó. Eu coloco Mandacaru e eu coloco a categoria, que é a queridinha que todo mundo gosta, é GT3 ou GT4. Então eu já coloco aqui GT3, Mandacaru GT3, todo mundo sabe. Outra coisa é o tipo de corrida. Corrida competitiva. Porque as pessoas já vão entender que vai ter regra aqui dentro. Não é diversão, não é bagunça. 16 é o máximo. A gente deixa aqui como está. E o começo automático a gente deixa aqui também dessa forma. Então a gente colocou GT3 porque GT3 é o mais disputado no mundo. Geralmente as pessoas querem correr de Porsche, Ferrari, McLaren. É disputa, as pessoas já sabem que vai ser uma disputa acirrada. Agora a gente calma que só o nome ali não coloca a categoria. Agora a gente vai chegar na categoria e a gente vai chegar lá. Eu vou todo passando as três coisas que fazem primeiro as pessoas entrarem dentro da sala. Então a gente vai aqui agora escolher uma pista. Nunca tente colocar pistas que as pessoas não vão querer entrar. Pistas que se você colocar aqui vai entrar gente muito rápido. Daytona entra gente muito rápido, Dragon Trail. Se você coloca Monza, as pessoas entram muito rápido. Spa-Francorchamps, as pessoas adoram. Le Mans, se você coloca essas pistas aqui, Nürburgring, o GP, as pessoas vão entrar rápido. Barcelona, então escolha, se você quer encher a pista rápido, coloque pistas que são famosas pelo mundo inteiro, pistas que realmente existem. Tem pistas muito boas aqui dentro do Gran Turismo, mas que as pessoas não gostam de jogar. Eu não gosto de jogar Monte Panorama. Então quando eu vejo ali um lobby que tem Monte Panorama, é uma pista que ela tem poucas pessoas que gostam de correr nela. Mas quem gosta de correr lá sai muito bem, né? Então a gente vai escolher a pista aqui e nós vamos colocar a queridinha de todo mundo aqui. Vamos de Spa. Spa é uma pista que todo mundo gosta. Vamos na pista completa, que é a pista real, a gente já coloca aqui. Outra coisa que as pessoas vão definir para entrar na sua sala é o número de voltas. Então não vai colocando lá uma pista de muita resistência, coloca lá 7 voltas a 8, que todo mundo gosta, é o número 5 a 8 voltas, todo mundo vai achar bacana e vai querer entrar, porque ninguém quer ficar, muita gente não quer ficar 1 hora. Tem gente que entra com disponibilidade, mas tem gente que quer entrar, jogar ali 30 minutos, já jogar outra pista.
Então isso aqui é outra dica que fica para você aí, como colocar a quantidade de voltas aí dentro da sua pista. Você já deve ter entrado em uma pista também que você viu o cara passando por você ali, parecendo a Red Bull em 2023, parecendo o Max Verstappen, e você falou, esse cara não tá competindo na mesma categoria que eu. Eu vou te ensinar agora como colocar esse equilíbrio aqui dentro, ó. Você, depois que escolheu a sua pista, você vai vir aqui, ó, passa essa parte aqui, porque isso aqui é mais de clima, isso aqui não tem muita configuração para fazer, você escolhe ali se é o clima pré-definido personalizado, e aqui você coloca o clima que você quer durante a corrida. Outra hora, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre clima, eu gravo um vídeo mostrando para você como você coloca a variação de 1 até 20 e mostrando como faz a chuva ali. Isso merece um vídeo só sobre isso aqui. Mas você vai vir aqui, ó, nesse campo aqui, EP Tuning, ele fica aqui, ó, configuração da corrida, e ele fica aqui embaixo de tipo de largada. Então aqui é o EP Tuning proibido. Aqui vai colocar todos os carros no mesmo nível, porque mesmo que quando a gente for lá embaixo e colocar a categoria que a gente quer, que é aqui, ó, mesmo depois de você escolher a categoria, as pessoas ainda podem mexer dentro do carro e fazer tuning, e algumas pessoas que têm conhecimento ali de setups diferentes e melhores vai obter vantagem. Então você vai vir aqui, ó, e vai colocar ligado. Aí você não é só fazer isso, você tem que vir aqui, ó, opções de configurações do lado, e é aqui do lado que você vai fazer isso, porque você vai vir aqui, ó, não basta só deixar ligado, você tem que vir aqui opções de configuração, desfazer todas as seleções, e você deixa aqui, ó, somente o balanceamento dos freios marcado, e você aplica. Pronto, com isso aqui ninguém vai poder mexer em motor, em aerodinâmica, em amortecedor, somente no balanço de freio. Isso aqui já equilibra demais a corrida. Nesses outros campos aqui, ó, grid de largada mais rápido primeiro, largada no grid, se você larga todo mundo parado estilo Fórmula 1, ou se larga igual o campeonato de GT3 mesmo, que é todo mundo em movimento, você coloca aqui, ó, largada em movimento. Aí você vem aqui, opções de configurações, já tá aqui, turbo desligado, força do cone. Isso aqui é a força que tem o vácuo atrás do carro. Você coloca aqui, ó, real. Isso aqui é importante. Danos visíveis ligado e danos mecânicos. Isso aqui é importante, ó. Se você deixa danos leves, o carro durante a volta ali ele se conserta sozinho. Se você coloca danos pesados, o carro tem que ir para os boxes para consertar. Então se você tá jogando com a galera que gosta de bater um no outro, coloca dano pesado ali, porque quem sofrer também a batida vai quebrar o carro e os dois vão ter que ir pro box. E muita gente vai evitar acidente porque ir pros boxes e ficar ali 40 segundos dentro do box arrumando o carro, ninguém quer. Então coloca eu deixo em leve, que é o que usa nas corridas diárias. A promessa desse vídeo é como usar nas corridas diárias. Isso aqui não é nenhuma pista para um campeonato, nós estamos criando uma pista aqui estilo corridas diárias para as pessoas se divertirem também. Taxa de desgaste dos pneus, isso aqui é quando você quer regra, então você coloca aqui 3 vezes, vai depender da quantidade de voltas que você quer também. Se é ali 8 voltas, se você coloca 3 e a pessoa vai de pneu macio, dependendo do estilo de pilotagem, ele já vai ter um problema ao final das voltas ali, porque o carro, dependendo da pista, Spa-Francorchamps mesmo, vai conseguir 3 voltas, ele já vai estar com o pneu na metade. Então isso é bom para a estratégia. Taxa de consumo de combustível, geralmente você pode colocar em 3 ou 4 também aqui. Vai testando isso aqui, porque um ponto pode alterar muito, então vai depender da quantidade de voltas. Nessa quantidade de voltas aqui, esse tanto é uma quantidade legal. Velocidade de abastecimento, quantos litros por segundo? Então deixa aqui em 5, 6, ó, 20 litros. Se você deixa em 6 aqui, ó, é uma quantidade bacana. O carro não vai ficar parado lá muito tempo no box, você vendo aquela animação de abastecimento. Combustível inicial padrão. Redução de aderência na pista, baixa, fora da pista, baixa, você deixa aqui. Atraso na chegada, isso aqui é quando você termina o primeiro carro, ultrapassa a linha de chegada ali na última volta, quando ele passa por último, em primeiro, é o tempo que vai demorar para a corrida acabar, porque também todos os carros só sai dali de dentro quando termina a corrida. Então 30 segundos é muito pouco para uma pista do tamanho de Spa-Francorchamps e 8 voltas. Geralmente vai abrir ali até 1 minuto de diferença. Então você coloca aqui, ó, 60 segundos. Tem 1 minuto ali para o último carro passar na linha de chegada. Se não passar, a corrida acaba. Número mínimo de pit, você coloca aqui, eu coloco sempre 1, porque quando eu quero uma corrida mais
detalhado como tá ali, ó, desgaste de pneu, desgaste de combustível, consumo de combustível 3 e 4, já vai uma parada quase obrigatória. Então você coloca uma parada obrigatória ali que todo mundo tem que parar nos boxes. Nitro, você deixa isso aqui padrão. Aqui no limite do tempo, gente, é aqui onde você vai colocar o tempo que dura a classificatória. Então você coloca aqui, ó, o bom é 5 minutos em espaço, 5 minutos dá para todo mundo dar ali 2 voltas tranquilo. Então você deixa 5 minutos, tempo de prosseguimento da classificatória, que é a mesma coisa lá da linha de chegada. Você coloca aqui também 60 segundos, igual durante a corrida, o consumo de pneu, o desgaste de pneu. Se você quiser tirar aqui a taxa de desgaste de pneu, você pode tirar ou aumentar, mas você vai deixar isso aqui, a força do vácuo. Eu deixo durante o treino, você deixa desativado, porque isso aqui as pessoas vão se aproveitar ali do outro carro que está na força do vácuo e às vezes conseguir um tempo melhor, não pela qualidade dele, mas simplesmente porque ele chegou ali e deu uma volta. E às vezes quando tem 2 amigos, eles se unem e um faz uma volta só para ajudar o outro, então deixa desativado. Combustível inicial da classificatória, da mesma da corrida. Agora a gente vai aqui, ó, configuração do regulamento, filtrar por categoria. É aqui onde você vai pôr, ó, GR3 ou GR4, que é a mesma coisa GT3 ou GT4. Então, como a gente colocou lá Mandacaru GT3, é aqui GR3. Isso aqui você não mexe, potência máxima você não mexe, peso mínimo não mexe. Aí aqui, ó, pneus utilizáveis, você coloca aqui, ó, corrida, e você vem aqui pneus que são utilizáveis nessa corrida. Você tira, por exemplo, você pode deixar aqui médio e duro, e o de chuva já vai instalar, porque esse aí você não tem como tirar ele. Então duro e médio, você vem aqui, ó, e tipo de pneu exigido, são 2 coisas diferentes. Os pneus que são utilizáveis nessa corrida são pneus de corrida. Pneus tipo utilizáveis, somente o duro e o médio, ou seja, pneu macio não vai ser liberado nessa corrida. O tipo de pneu exigido, você vem aqui e coloca médio e duro e dá ok, pronto. Tem um pitch, lembre-se, tem um pitch obrigatório, e agora dentro desse pitch a pessoa vai ser obrigado a trocar de pneu. Ele é obrigado a rodar com esses 2 tipos de pneu. Isso é regra, gente, de Fórmula 1. Regra de GT3, você tem que usar os 2 tipos de composto na corrida. Nitro sem restrição, você pode colocar proibido aqui o nitro. Troca de motor sem restrição, você coloca aqui proibido também. Ano limite, sem limite, porque qualquer pessoa pode pegar qualquer carro ali GT3. Transmissão sem restrição, você pode deixar isso assim também. Ano limite superior, aspiração. Penalidades. Aqui entra agora a configuração de penalidade. Penalidade por atalho. Eu coloco aqui, ó, fraco. Não coloca muito forte, porque se a pessoa cortar uma pista ali mesmo sem querer, vai tomar 3 segundos dentro da área de penalidade, penal. Deixa no fraco. Mas vai testando também, às vezes dependendo da turma que tá jogando com você, tem que ser no forte. Penalidade por colisão e mureta, eu deixo desativado, porque a colisão e mureta acontece. Corrigir custo do veículo após a colisão e mureta, é uma opção, o carro corrige ali sozinho ou não. Então você, penalidade por colisão em carro, isso aqui você deixa ligado, porque muita gente bater atrás ali já toma penalidade. Penalidade por corte da pista, deixa ligado. Fantasma durante a corrida, desativado. Regras de bandeira, ligado. Aqui nas limitações das opções de pilotagem, assistência de contrasteço, você pode escolher aqui se você quer uma corrida mais profissional. Se você quer tirar aqui, ó, o ABS, para a pessoa não mexer no ABS, você pode proibir. Assistência de linha de direção, isso aqui você pode ligar ou desligar nas corridas do Gran Turismo. Isso aqui não é proibido, você pode usar a linha de assistência de direção. Mas se seus amigos estão aprendendo, mas querem aprender a decorar, e para todo mundo ficar na mesma regra, você pode mudar aqui. Controle de tração sem limite, você pode mexer aqui se você quer aqui proibir para todo mundo jogar. Quando você proíbe, vai ficar todo mundo no 3 lá e ninguém vai sair disso aí. Vai ficar todo mundo com 3 de controle de tração. Deixa também sem limite, porque cada um joga do seu jeito. E gerenciamento de estabilidade ativo. Isso aqui você deixa sem limite. Piloto automático, você pode escolher se a pessoa durante a corrida pode colocar o piloto automático ou não. Nas corridas do Gran Turismo, isso aqui também não tem limite.
sala criada. Agora você deve estar se perguntando, nossa, mas toda vez eu vou ter que fazer isso aí, vou ter que fazer essa configuração todinha. Calma, meu jovem, que agora que vem aqui do lado, ó, você vai vir aqui salvar configurações antes de criar a sala. Você vai lá em cima, ó, salvar configurações, dá o nome a essa corrida sua. Eu vou colocar aqui, ó, tutorial GT3 Mandacaru. Criei a sala, dou um OK, pronto. Todo dia que eu quiser abrir essa sala para todo mundo voltar com as mesmas regras, vai estar lá em cima o nome da minha sala. Claro que você não vai colocar tutorial GT3, você vai colocar aí o seu nome, Fernandinho GT3 Corrida, tantas voltas. Você pode até colocar a quantidade de voltas, porque isso é atrativo para as pessoas. Se você quiser editar, quando você volta aqui, ó, vou voltar aqui, ó, criar sala. Aí você vem aqui, carregar configurações, tutorial GT3, carregar. OK, aí você vem aqui, já tá o nome aqui, ó. Aquele nome lá é só para salvar. Então aqui já tá o nome da sua sala. Você vai e cria a sala. Quando você clica aqui, a sala tá aberta para todo mundo que quiser entrar. Se você quiser pegar ali em cima o ID da sala, jogar para os seus amigos aí no grupo do WhatsApp, quando seus amigos, eu gravei um vídeo muito bom aqui, como achar sala. Então se seus amigos colocarem ali sala com amigos, eles já vão encontrar essa sala sua e já vai poder entrar lá dentro. Se não, você vai lá, pega o ID da sala aqui, ó, e passa para os seus amigos. Galera, eu criei a sala e já começou a entrar gente ali, ó. Como você tá vendo, entrou o John ali, que é dos Estados Unidos, já entrou na minha sala. Não entrou amigos meus ainda, mas quando meus amigos começam a ver, eles já vão entrando. Quanto mais vai tendo pessoas dentro da sala, fica mais atrativa a sala. E aqui dentro você não precisa fechar a sala para mudar de pista. Você só vai vir aqui, ó, editar, e você pode vir aqui e vai trocando a pista, troca a quantidade de volta, troca as regras, vai mudando e altera as configurações aqui. Alterar configurações. Como não teve alteração, não tem ali. Já tá entrando mais gente aqui na pista. O vídeo é esse. Olha, eu gastei muito tempo para fazer esse vídeo para você. E eu queria que você deixasse só uma coisa. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui. Você quer um vídeo só sobre como mudar aqui dentro o clima, como você escolher a volta que você quer que chova, a volta que você quer que comece seco, começa chovendo, depois seca. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo como esse, que eu vou gravar um vídeo só como você controlar o clima aqui dentro da corrida. Eu gravei esse vídeo aqui, ó, que é muito bom, tudo sobre as corridas online dentro do Gran Turismo. Esse vídeo aqui é completo e é o único vídeo que você vai precisar assistir para entender como funciona todas as corridas aqui dentro do Gran Turismo. Um abraço para você, a gente se vê nas pistas do Gran Turismo. Avante, Mandacaru!